Esta aqui chama-se Valdirene. Valdirene foi dançar. Quem me contou a história foi o nosso Afonso Mônaco, o único jornalista que eu conheço que nasceu depois de Percival. Bota o nosso Afonso. Eu nunca sei se eu falei do nosso Afonso Mônaco, mas ele é um extraordinário, acorda para mim, um extraordinário repórter. E tem muitos anos de experiência. Percival tem 600, ele tem 599. É um ano de diferença da experiência de Percival. E ele me conta, conheces a Valdirene? Eu digo, conheço quem? Conheces a Valdirene? Eu digo, por que o verbo conheces? Você agora fala, tu conheces? Ele disse, estou virando sofisticado. Eu disse, como é? Eu disse, por que você não fala como você conhece? Ele disse, não, agora só vou falar assim. Eu disse, tá bom, Afonso. Ele disse, tu conheces a Valdirene? Eu digo, não. E tu sabes que ela tinha 21 anos? Eu digo, não. E o Leomar, de 40? Tu sabes quem é? Eu digo, não, Afonso, eu já estou perdendo a paciência. Eles, por bem, os dois se conheceram numa casa noturna em São Paulo. Tu sabes da história? Eu digo, não, Afonso, eu não sei e já estou cansado de ouvir você, do dia para a noite, mudar o jeito de falar. Eles, tu não vistes nada. Eu disse, mas como? Tá tirando onda comigo. Aí esse Valdirene estava acompanhada com a mãe quando o Leomar chegou. Leomar dançou com as duas. Sabias? Eu digo, não sabias. Aí ele diz, ele convidou o Valdirene para dar uma volta fora da casa noturna para conversar. Entendestes? Eu digo, ô Afonso, deixa eu te explicar uma coisa. Não dá para você... Aí eu ia falar um palavrão, eu me lembrei que ele tem pelo menos 550 anos a mais que eu. Aí eu não falei, eu digo, e aí, o que aconteceu? A moça desapareceu. Eu digo, desapareceu? Desapareceu. E ele disse aí, o Leomar, né? O Leomar está foragido e todo mundo tem certeza, né, que ele é o assassino. Ah, é. Mas continua foragido? Não. Ficou foragido, mas a polícia prendeu. Aí eu disse, é mesmo? É. Aí ele disse assim para mim, Afonso, tu sabia? Eu digo, agora você votou seu Alfonso, porque você tem que dizer, tu sabias. Ele disse, foi só para ver se você estava atento. Põe no Cidade. A casa simples na periferia de São Paulo ficou mais vazia. A violência que assusta os moradores da cidade deixou outra família órfã. Estela e Givaldir são os pais de uma jovem de 21 anos brutalmente assassinada. Ela nunca foi uma menina de ir pra balada. Ela ia, só que ela ficava o tempo todo me ligando. Mãe, não se preocupe, nós estamos bem. O assassino, confesso, é Leomar Costa, 40 anos, casado. Um homem que já roubou, estuprou, matou, foi preso, fugiu da cadeia e era procurado pela justiça. Se ele estava solto, a justiça falhou nisso aí. Porque um elemento desse não pode ficar nas ruas, fazendo um estrago pior. Porque se ele estivesse atrás das grades, ele não teria feito esse crime agora. Não é verdade? Livre, Leomar encontrou a vítima neste bairro da Zona Norte. Leomar foi preso 2 dias depois do crime. Logo que chegou à delegacia, disse que tinha problema mental e não se lembrava de nada. Eu não sei o que aconteceu, não. Apareceu uma menina que eu tinha conhecido uma vez. O que vocês fizeram na casa? Não sei, acho que tem problema. Assim. Você tem problema? Tem problema mental, não sei o que acontece. E depois você foi pra onde? Dias depois, nesta entrevista exclusiva, a conversa mudou. E o que aconteceu lá? Conheci ela lá no salão, já tinha visto ela antes. Ela querendo namorar comigo. Você já tinha visto ela antes? Já tinha lá no salão. Lá mesmo? É, eu sempre frequentei lá. Então você já tinha visto outras vezes ela lá? E eu tinha treino lá.
trader, assim, de vender cachorro-quente, essas coisas. Então ela já era conhecida. Já conhecia ela? Já conhecia. Comigo até a neném, sabe? A mãe estava com Valdirene na casa noturna e ela mesma chegou a dançar com o assassino. Ele levantou da mesa, me chamou para dançar, eu fui, dei aquela voltinha e soltei ele. Aí foi onde ele botou o olho em cima da minha filha, estirou a mão para ela. Aí ela foi, dançou com ele. Minutos depois, Valdirene disse à mãe que iria sair para conversar com Liomar e nunca mais foi vista com vida. Ela chegou e disse, mãe, fica aí, não levante daí, não saia daí. Mãe, fique aí, me espere aí que eu vou aqui fora conversar com ele e já volto. Ele falou, ó, a senhora fica aí, não sai daí não, que eu já trago ela. Era 2 horas da manhã isso, aí eu, negócio de 10 minutinhos, 5, 10 minutinhos, eu saí fora, já não vi mais ela. Aí fui no outro bar vizinho, cheguei lá, eles não estavam, eu retornei para o mesmo lugar para esperar ela. Fiquei até 5 horas da manhã lá, eu fui sair de lá, faltava 15 para as 6. Liomar diz que convidou Valdirene para ir até a casa dele. Aí ela ficou lá conversando comigo e tudo, e querendo ficar sério comigo, ficar tendo um relacionamento sério, né? Ela queria namorar com você? É, sério. Teve relação com ela, foi isso? Tive. Eu falei com ela, não, eu sou casado, eu não posso ter relacionamento sério. Aí ela entrou em desespero, e eu também entrei em desespero, quando eu vi, já tinha feito. O matador morava nesta mesma rua, a 130 metros daqui. E eu não tinha mais por onde deixar, né? Não tinha jeito de deixar em outro canto. Na casa, a polícia encontrou manchas de sangue e uma sacola igual a que o criminoso usou para colocar o corpo da jovem. Por que você resolveu fazer isso? Botar ela numa sacola e jogar? É para limpar, que eu estava na minha casa, né? E eu não podia deixar o corpo. Se livrar do corpo, então. Eu não podia deixar o corpo lá para minha esposa ia ver. Valdirene saiu do interior da Bahia para tentar a vida sozinha em São Paulo. Eu lembro como nesse tanto dia que ela partiu da Bahia para cá, para São Paulo. Ela, pai, eu vou. E com a força de Deus, pai, eu vou ajudar pai, mãe e minha família. O projeto de vida era trazer toda a família. Primeiro veio o pai. Como o pai dela adoeceu, aí ela pediu, pai, vem pra cá, pra gente ver o que está acontecendo com o pai, que os médicos daqui são bons. Aí depois, quem sabe, nós não mandamos buscar o resto da família. Sempre lá. Logo depois chegaram a mãe e 4 irmãos. Valdirene era doméstica e, mesmo jovem, se preocupava com o futuro da família. O criminoso que fugiu da cadeia acabou com os sonhos de Valdirene. Esse não foi o primeiro crime cometido por Liomar. Os policiais desta delegacia logo descobriram que ele já foi condenado a mais de 20 anos de prisão por roubos e estupro. Ele matou um homem no interior de Minas Gerais e fugiu para São Paulo. A investigação levantou como foram os últimos anos de Liomar. Ele ficou preso 10 anos no interior de São Paulo. Em 2008, quando entrou no regime semiaberto, fugiu para o interior de Minas Gerais. No final de 2012, matou um vizinho. Mais um crime e mais uma fuga. Desta vez para São Paulo, com a mulher e a enteada. A gente ficou desesperado na rua. Não encontrava serviço bom. Quando encontrava, pedia antecedentes criminais. Liomar arrumou trabalho numa padaria no centro de São Paulo. Afinal, como um foragido consegue enganar a lei por tanto tempo? O advogado criminalista diz que falta ao Brasil um sistema que integre os dados sobre os presos foragidos. Desta vez, Liomar nem tentou fugir. Depois do crime, foi encontrar a mulher na casa de parentes na zona leste de São Paulo. E lá foi preso. E agora, então, ele foi indiciado por homicídio doloso qualificado, né? Qualificado. Por requintes de crueldade, motivo fútil, tortura,
E aí ele deve pegar agora uma condenação de 12 a 30 anos. Ele é um monstro, ele não tem parentesco com Deus, não. Fica solto, ele vai aprontar de novo, logo em seguida. Valdirene deixou uma filha de 6 meses. A menina está agora na casa do pai. A avó, Dona Estela, ainda tem esperanças de poder criar a neta e dar a ela a vida que não conseguiu oferecer à própria filha. Só quero o conforto de Deus para mim cuidar da filhinha que ela deixou, né? Eu quero ficar com a minha netinha perto de mim para eu consolar minha filha no lugar que ela estiver. E aí você vai vendo, corta para mim aqui, você vai vendo, né? O que acontece? Acontece o seguinte, acontece que esse reportagem que o nosso Afonso Mônaco fez, né? O sujeito foi preso, mas eu queria mostrar uma outra coisa, que na verdade, um netinho, eu não sei se eu falei alguma vez, o Percival tem 22 filhas e uma é casado com um dos 22 filhos do Afonso Mônaco. Os dois têm um netinho, que eu queria mostrar para você, o netinho, que é a coisa mais bem-humorada que eu já vi na minha vida. Por favor, olha só, olha que menino bem-humorado. Olha, o neném, olha a vovó, a mãezinha dele falando, ó. Filha, ó, como ele ri. Olha lá, olha como ele é alegre. Olha que... Isso, uma alegria o menino, olha. Olha, aqui, olha que sorriso lindo. Olha, nada, não tem nada que faz esse seu neto não rir de jeito nenhum, pessoal. Tô mostrando uma foto dele pra você, não dá pra rir, né, moça? Estou mostrando uma foto minha pra ele? Ah, então vai rir mesmo. Olha lá. Faz. Não vai. Nunca, de jeito nenhum. Eu nunca vi um bebê mais zangado na minha vida. Corta pra mim, o neto do Percival e do Afonso Mônaco. É impressionante. Pensa no seguinte. Mostra o remédio. Repara, segundo, pode ir passando as imagens, segundo a investigação, 18 médicos, advogados e um laboratório estão numa investigação por suspeita de fraude com esse remédio que serve para colesterol. Os pacientes chegavam, os médicos estariam todos amarrados um com o outro e o remédio custa, na verdade, R$120 mil. Vem dos Estados Unidos. Só que a fraude aconteceu assim. Põe no Cidade. Cada caixa deste medicamento custa R$120 mil. Ele trata um tipo raro na disfunção dos níveis de colesterol e a venda só é liberada nos Estados Unidos. Segundo a polícia, 18 médicos, um laboratório e advogados estariam envolvidos no esquema para a importação dos remédios para pacientes que não necessitavam tomá-los. A investigação durou cerca de 2 anos. De acordo com a polícia, o esquema funcionava da seguinte forma. O representante do laboratório ia até o consultório médico e dizia para o doutor e o paciente que aquele medicamento iria curá-lo. O médico, sem fazer os exames necessários, receitava o remédio. E ele era importado dos Estados Unidos. A investigação começou depois que o número de pedidos do remédio aumentou. Isso gerou uma certa suspeita na medida em que o universo, de 41 pessoas impetraram o mandado de segurança. Ora, se você tem uma estimativa da Organização Mundial de Saúde que estabelece essa modalidade de 1 para cada milhão, então, pelo menos 41, no universo de 41 milhões de pessoas, foram identificadas 41 pessoas. A polícia sabe que pelo menos um médico fazia o diagnóstico em troca de participar de congressos patrocinados. Agora, a polícia quer saber como os outros médicos lucravam no esquema. E apreenderam prontuários de vários pacientes. Depois dos resultados,
A polícia irá ouvir o depoimento dos representantes dos laboratórios e também dos advogados. Os médicos já foram ouvidos. Se comprovar a participação deles no esquema, eles poderão responder por lesão corporal e falsidade ideológica. Segundo a polícia, os advogados entravam na justiça com um mandado de segurança para que o remédio fosse liberado para o paciente. A polícia já sabe que dos 41 pacientes, apenas 2 necessitavam do remédio. Portanto, os prontuários dos outros 39 serão avaliados pelo Instituto Dante Pazanese, aqui na capital paulista, para saber se essas pessoas realmente sofriam da doença. Os médicos colocavam no diagnóstico que se o paciente não tomasse aquele remédio, ele correria risco de morte. Nós vamos perceber que pessoas brasileiras foram iludidas na sua boa-fé e estavam sendo usadas como experimento. Demais, né? Que é impressionante como é que um sujeito estuda, se forma, faz residência para entrar numa fraude desse tamanho. E impressionante também, no caso aí os médicos, advogados, tudo segundo a investigação, e a se confirmar, formaram uma quadrilha para ganhar dinheiro. Imagina, cada importação 120 mil reais, imagina quanto dá isso no final de um tempo. Já de cara eles tinham 42 pacientes, sendo que 39 até agora não houve nenhuma confirmação de que as pessoas precisavam do remédio. Na verdade, elas eram vítimas da fraude. Me dá a imagem dos presos, por favor. A imagem desses dois são 2 irmãos que seguem exatamente o passo ou os passos dos pais. Entraram para o mundo do crime. Tráfico de drogas, homicídios, e esses aí estavam foragidos há 3 anos. Põe no Cidade. Gustavo e Mário, irmãos unidos pelo sangue e pelo crime. Filhos de traficantes, eles seguiram o mesmo caminho dos pais. Além do tráfico, os 2 também estão presos, acusados de 4 homicídios. Segundo a polícia, Mário e Gustavo eram foragidos da justiça desde 2012. Os 2 disputavam pontos de tráfico de drogas aqui em Lusiânia. Em acertos de contas, eles executaram 3 irmãos da mesma família. Um em 2013 e os outros 2 este ano. As 2 famílias aí brigavam por pontos de drogas, né? Tudo indica que havia uma rivalidade por pontos de venda de drogas. Além de perigosos, que causam temor nas testemunhas, a polícia tem uma grande dificuldade em investigar os homicídios, justamente porque as testemunhas não têm coragem de comparecer à delegacia para prestarem depoimento, fazer um reconhecimento, justamente temendo por suas vidas. Depois de 2 anos de investigação, eles foram presos em casa. Gustavo ainda tentou fugir, mas foi detido pelos policiais. A polícia teve dificuldade para encontrá-los, já que os irmãos mudavam o tempo todo de endereço. A dupla também teria matado mais uma pessoa em outubro deste ano, pelo mesmo motivo. Em 2012, quando tinha mandado de apreensão por tráfico de drogas e no primeiro homicídio cometido em 2013, Mário era menor de idade. Ele então vai responder pelos 3 últimos homicídios como adulto. O irmão Gustavo pelos 4 assassinatos e também por tráfico de drogas. Com os irmãos, a polícia ainda encontrou essa arma de fabricação artesanal, calibre 32. O pai dos acusados foi assassinado por acerto de contas. E a mãe, segundo a polícia, continua no tráfico de drogas. E esses que vocês estão vendo lá no fundo são 4 integrantes de uma facção, da facção criminosa, que comanda o tráfico de drogas aqui na rua. E eles estavam comandando de dentro do presídio de segurança máxima aqui de São Paulo. E de lá de dentro eles só não sabiam que estavam sendo acompanhados. Põe no Cidade. Estas imagens mostram o momento em que o criminoso estava sendo preso numa cela da Delegacia de Investigações Gerais. Ele aparece de camiseta vermelha junto com outro preso.
Carlos Eduardo de Araújo Melo tem a função de disciplina geral em Ribeirão Preto, responsável pelo controle e coordenação das ações executadas por integrantes da facção. A prisão deste criminoso faz parte de mais uma operação da Polícia Civil e Ministério Público. Foram 4 meses de investigação. Junto com ele, outros 6 integrantes desta facção criminosa foram identificados. Todos estão com um mandado de prisão preventiva. 4 já estão no CDP por outros crimes e 2 ainda estão foragidos. Entre os homens da quadrilha está Luciano Borelli Rodrigues, de 25 anos. O chefão do crime é conhecido por 2 apelidos, Madruga e Sandeiro. Há pouco mais de um mês, a polícia prendeu Mário de Carvalho Filho, o Marinho, ou o tio Patinhas do tráfico. Ele também faz parte da facção criminosa comandada de dentro do presídio de segurança máxima de Presidente Venceslau. Em liberdade, o tio Patinhas do tráfico fazia parte da cúpula da Torre 016, nome que a facção dá para a região que usa este código telefônico. No mundo do crime, tinha o título de palavra final. Em outra ação contra o crime organizado, Eloy Emanuel Pereira se entregou à polícia após uma perseguição de 120 quilômetros pela rodovia Anhanguera. Ele saiu de Ribeirão Preto e foi preso num posto de combustíveis perto de Leme. Eloy comandava o tráfico de drogas e a distribuição de armas em pelo menos 74 cidades que usam código de área para telefone 016. A imagem que você está vendo é de Gabriela e de Dácio. Os dois têm um amor lindo. Se conhecem numa festa sertaneja. A história começa assim. Com um sorriso. A história começa com amor. Até que naquele dia, a Gabriela diz que vai ser domadora de cavalos. O amor começa assim. Gabriela adora uma festa. E se a balada for sertaneja, melhor ainda. E só uma coisa afasta da balada: festa de rodeio. Ela e as amigas moram na cidade de Socorro, interior de São Paulo. A turma não perde uma festa de peão. E é lá que ela se apaixonará por este homem. E os dois construirão uma história de amor, uma história de vingança. Como? Eu volto já já. Deixa eu mostrar aqui uma imagem. Com exclusivo, minha filha, dá trabalho para fazer. Você vai vendo os dois. Agora nós temos as imagens exclusivas dos dois, né? Os dois da direita são o garoto de programa e a mulher que sequestraram a universitária Larissa. A universitária Larissa em Extrema, cidade de Minas Gerais. O primeiro a ser preso, põe a imagem do primeiro que foi preso. Primeiro a ser preso foi o garoto de programa. O primeiro a ser preso foi o garoto de programa. O garoto de programa que o nome é Valdeir Bispo. E ele se fazia passar como garoto de programa por Henrique. A mulher foi presa ontem. Ela está lá no fundo. Esse é o momento que ela chega, a Rose, que é amiga há 15 anos do empresário, o empresário José Roberto, que ficou amante do namorado de Larissa. Agora põe os 3 lá, se apresentados pela delegacia. Aí você vai vendo, essa é a Rose, junto com esse aí do meio, que é o Henrique, o Valdeir Bispo. Foram eles que levaram Larissa para a morte. O empresário lá do fundo é o José Roberto, amante de Bruno,
o namorado de Larissa. Namorado de Larissa. O rapaz, o modelo, era o Lucas. Corta pra mim. Pra você que está fora de São Paulo, eu desejo uma boa noite. Fique com Deus. Amanhã nós nos encontramos aqui no nosso Cidade Alerta. Tchau, boa noite. Vamos continuar com a imagem para eu explicar melhor. Põe a imagem dos presos para explicar melhor, porque ficou tudo muito corrido. O que acontece? Rose é amiga do empresário José Roberto, são imagens exclusivas, e não conhecia o garoto de programa, o Henrique, que foi encontrado aqui na Praça da República, no centro de São Paulo. Essa mulher e o Henrique, que é este aí, os dois é que pegaram Larissa e levaram para a casa de José Roberto, que está aí no fundo. E os três já estão no inquérito com tudo comprovado. Lucas, o namorado de Raíssa e amante do empresário José Roberto, continua preso e continua mantendo a versão de que não participou da trama do crime. Havia outra pessoa presa, o primo de José Roberto, que era de nome Wellington. Ele foi solto porque, segundo o delegado apurou, na hora H, ele não quis participar do crime. São imagens exclusivas, eu e você agora vemos todos os presos, esses três já incluídos no inquérito como assassinos da universitária Larissa. Boa, corta pra mim. Chegou agora, virou. A história de Dárcio e de Gabriela eu vou contar já, porque chegou agora a história de Maria Eunice. A história de Maria Eunice é o seguinte, ela é vigilante, né? Ela é vigilante. E ela tem um marido. O marido, pode trocar aqui, isso já, boa, chama-se Rafael. A questão é que os dois já estão se separando. E eles já estão mais para lá do que para cá. De repente, eles se separam. E o que acontece? Acontece o seguinte. Rafael, o ex, continua perseguindo Maria Eunice. E agora eles têm um outro problema. Com a separação, eles começam, né, a partilha dos bens. E a coisa foi engrossando. Rafael, então, o que é que faz? Rafael fica seguindo Maria Eunice, até que ele vê que a mulher pega a carona, ela trabalha como vigilante numa casa de show. Pega a carona com um chefe que chama-se Fábio. Ele acha que a ex-mulher está tendo envolvimento com o Fábio. E ele fica louco. Já está brigando pela partilha de bens. E ainda vê a mulher com outro, ele diz, vou acabar com isso. Qual é a questão? A questão é que ela e o chefe não têm absolutamente nada. O chefe apenas a leva em casa porque era caminho dele. Naquele dia, quando ela vai chegando, o Rafael chega no carro e atira. Pau, mata Maria Eunice, a ex-mulher, e mata o chefe, o Fábio, que não tinha nada a ver com isso. O que acontece é que Rafael, que está foragido, tem certeza que a irmã de Maria Eunice foi quem provocou e a aconselhou a separar. E ele diz que vai voltar de uma história que começa assim. Termina o expediente na casa de shows e Maria Eunice volta para casa. Como faz todas as noites, volta de carona com o chefe.
Mesmo sabendo que a funcionária está divorciada, Fábio não quer saber de sapeque aiá com Maria Eunice. Para ele, o melhor é não se meter com ninguém no trabalho. O patrão para o carro e a funcionária desce. Os dois nem percebem que estão sendo vigiados por Rafael, o ex de Maria Eunice. Rafael e Maria Eunice tiveram um filho e foram casados por 9 anos. 9 anos que Maria Eunice quer esquecer. Você tem milhares de camisetas passadas no seu guarda-roupa. Você é justo aquela que eu Não, tenho mas você direito. tá fazendo pra pirraçar. Eu pedi pra você. A moça que sempre chamou a atenção pela beleza sofria na mão do marido, que era mais simpático do que bonito. Mas a simpatia de Rafael só era vista na rua. Em casa, sempre foi violento. Batia na esposa, ameaçava de morte. As minhas coisas direito. Aquela camiseta eu gosto dela. Você toma cuidado, viu? Mas um dia, Maria Eunice resolveu contar tudo para a irmã mais velha. Ai, tá difícil a convivência lá com o Rafael. A gente briga cada dia mais. Jandira então consegue convencer Maria Eunice a largar o marido e ir morar com ela. Não, pode vir pra cá. Pega suas coisas e vem pra cá. Agora Rafael tem 2 alvos. Além da ex-mulher, ele também quer se vingar da ex-cunhada. Na casa de Jandira, a vida de Maria Eunice começa a andar. Arruma emprego como cabeleireira, faz curso para ser vigilante e ainda cuida do filho. Mas não consegue se livrar de Rafael. Vira e mexe, o ex aparece e a ameaça. Não é desse jeito. Não é só porque você não tá morando comigo que você não tem que falar pra onde você vai. Com medo das ameaças, a moça então cede e volta para o ex. Mas a rotina não muda. Dia sim e dia também, todos os dias, Maria Eunice apanha. Você, eu já te avisei. Jandira, a irmã, consegue convencer de novo Maria Eunice a largar Rafael. Dá um beijinho nela. E Rafael não desiste. Começa a seguir outra vez a ex-mulher. Até que descobre que ela volta de carona com o chefe e fica desconfiado. Uma noite, ele vai até a casa de Jandira e espera Maria Eunice chegar. Quando ela desce do carro, Rafael atira. Depois vai até o banco do motorista e atira no patrão de Maria Eunice. Cala a boca, rapaz! Por favor! O assassino sobe na moto e antes de fugir avisa. Agora eu vou atrás da Jandira. Rafael continua foragido. E agora Jandira, ex-cunhada, vive com medo dele voltar e cumprir o que prometeu. Ai, meu Deus, o Rafael vai vir atrás de mim. O que eu faço? Uma carona para a morte. O que era para ter sido apenas um final de expediente, indo embora para casa, foi o limite entre a vida e o assassinato de 2 pessoas. Maria Eunice, de 26 anos, e Fábio Oliveira. O atirador, ex-marido de Maria Eunice, Rafael Pinheiro. No dia do crime, Maria Eunice pegou uma carona com o chefe, como fazia nos outros 3 dias na semana, desde que tinha começado a trabalhar como vigia na casa de eventos sertanejos. Naquele dia, inclusive, as outras seguranças que trabalhavam com ela já tinham sido deixadas também em casa. Só que por uma questão de localização do endereço dela, Fábio deixou Maria Eunice por último. Quando eles chegaram em frente à casa de Maria Eunice, ela desceu do carro. Eram por volta de 6 horas da manhã e ela saiu do veículo carregando em uma das mãos apenas um molho de chaves e também um chocolate. Ela estava caminhando em direção à casa dela, quando foi surpreendida por Rafael, que já chegou armado e atirando. Ela foi atingida e morreu ali mesmo no local. De acordo com relatos de testemunhas, imediatamente, Rafael foi até o veículo e atingiu Fábio com outros disparos que estava no banco do motorista e também morreu no local. Em seguida, Rafael pegou uma moto e fugiu, mas não parou por aí.
Não parou porque continua fazendo mais ameaças de morte e já teria um próximo alvo. É Jandira, a irmã mais velha de Maria Eunice. Ela não mostra o rosto por um único motivo. A cabeleireira diz que está marcada para morrer. Que ele ia me matar. E que você... Se ela ficasse aqui, ele ia me matar. É que o criminoso, depois de ter assassinado a ex-esposa e o chefe em Itajaí, Santa Catarina, teria dito para testemunhas do crime que a cunhada é considerada por ele a pivô da separação entre Rafael e Maria Eunice. O pivô da separação dele. Sempre foi. Ele nunca gostou de mim por eu sempre tentar fazer com que ela crescesse. Rafael trabalhava como segurança e teria usado a arma do serviço para cometer o crime, que a família da vítima acredita tenha sido completamente premeditado. Os dois têm um filho que tem 7 anos. Rafael nunca aceitou a separação. Dos 9 anos de relacionamento, Maria Eunice já tinha rompido com o ex há 2 anos. Motivo, as muitas agressões que ela sofria do marido. Ela escondia de nós, mas o filhinho dele de 7 anos, ele via tudo. Jandira é a irmã 10 anos mais velha da vítima. Recentemente, há cerca de 6 meses, ela diz que finalmente a irmã estava vivendo apenas com o filho e tinha conseguido o emprego de vigilante na casa de shows sertanejos. Ela me diz ainda que Rafael procurou Fábio antes do crime. Esse rapaz morreu inocente, pagou por uma coisa que não tinha. Era uma pessoa boa, uma pessoa que sempre levava alegria, tentava levar paz para todo mundo. Maria Eunice sempre foi uma mulher muito bonita, mas não era vaidosa. O reflexo da beleza era o que mais incomodava Rafael, que acreditava que a qualquer momento, por a mulher ser muito bonita, poderia também abandoná-lo. Acabava que esse era um dos principais motivos das inúmeras brigas de ciúmes entre o casal. Quando ela conseguiu se separar de Rafael, imediatamente se mudou com o filho para São Paulo. Os dois chegaram a morar cerca de 1 ano na casa da irmã de Maria Eunice. Só que logo que Rafael ficou sabendo na mudança, ele imediatamente começou a vir para a capital paulista também. E intensivamente fez da vida de toda a família um verdadeiro inferno. Ele queria o tempo todo voltar com ela. Como é que foi aquele tempo? Queria voltar, queria levar ela embora, ameaçava de alguma forma que ela tivesse que ir. Então foi onde ela resolveu ir embora. A irmã soube só agora que a farsa de Maria Eunice dizer que iria voltar com o marido era porque esta era a condição imposta por Rafael, para que ele não matasse toda a família. Maria Eunice e o filho tinham que deixar São Paulo e voltar imediatamente com ele para Santa Catarina. Ele já vinha ameaçando ela e se ela não fosse embora, ele vinha, matava eu, matava o filhinho e matava meus pais. 1 semana antes do crime, a Maria Eunice telefonou para a irmã em São Paulo, uma conversa franca, como sempre era entre as duas, um tom de desabafo. E a irmã queria muito que a Maria Eunice saísse de lá o mais rápido possível. E tinha motivos para isso. Um irmão delas já tinha avisado que naquela semana o Rafael tinha feito uma ameaça muito séria. Como é que foi isso? Ele chegou no meu irmão e falou que ia matar minha irmã. No dia do crime, o filho do casal estava em outra casa sendo cuidado por uma pessoa da confiança de Maria Eunice. Depois de tudo isso, ele foi levado por parentes da vítima para outro estado. A família não quer, em hipótese nenhuma, que seja revelado o local, o paradeiro desta criança. Eles também têm medo que a qualquer momento o Rafael possa voltar e continuar a vingança, mesmo sendo o próprio filho. Para isso, os parentes dela já entraram na justiça com o pedido da guarda da criança, que vai ter que conviver para sempre com o drama do pai ter matado a própria mãe. Toda a família de Maria Eunice se mudou de endereço. Jandira diz que a irmã procurou a polícia antes de ser morta e denunciou o ex-marido. Ele tem passagens por violência doméstica contra Maria Eunice. Depois dos assassinatos, Jandira também procurou a polícia e registrou as ameaças que sofre de Rafael.
Mas enquanto ele estiver solto, todos temem que ele volte a qualquer momento. Medo, a família inteira está com medo. Está com medo porque se ele foi capaz de tirar uma vida, ele é capaz de tirar várias. Então, esse é o segmento de um bandido, de um assassino. E esta é a imagem do homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Se esse está foragido, esse já está preso. Você vai vendo esse aí, chama-se João Batista. Como é que foi esse plano, João? Ele foi casado 9 anos com Cristiane. Num determinado momento, a mulher descobre que esse aí, casado com ela, violentava as filhas dela. Ela ia se separar há 7 meses. O que ele fez? Ele foi e matou a esposa e acabou fugindo. Agora ele acabou preso. Põe o nosso poeta Polido no Cidade. Quando o corpo de Cristiane apareceu no meio do mato, a família duvidava que o assassino seria preso. Até essa manhã. Um momento que foi esperado pela polícia e muito mais pela família da vítima. 7 meses depois do assassinato, a imagem exclusiva mostra o exato momento em que a viatura da polícia de Juquitiba entra na cidade com João Batista. O homem que de forma covarde assassinou a sangue frio a própria mulher e ainda tentou esconder o cadáver nas proximidades do sítio em que o casal trabalhava. João Batista era caseiro na época, fugiu depois do crime ser cometido. Mas agora, num trabalho eficiente da Polícia Civil, foi capturado e está sendo levado para a delegacia, onde vai ser apresentado pela polícia. O caseiro está calmo quando sai do camburão. Como é que foi esse plano, João? Você vendeu o carro para usar o dinheiro na fuga? Não era mais fácil você ter se separado dela? Acabou com a vida da minha mãe! Nessa hora você prefere o silêncio, João. A gente pensa, né? Nossa, minha mãe podia estar aqui, né? Nessa hora. Final de ano agora, né? Nas festas. Foi aniversário dela há pouco tempo. Muita falta. É a filha mais velha quem grita quando o ex-padrasto vai entrar na delegacia. Seu assassino! Acabou com a vida da minha mãe! João Batista fala pouco, quase nada, até ser algemado a um banco. Vai esperar ali o depoimento. Da porta, as filhas e o genro da vítima encaram o homem que matou a própria mulher. João Batista se mantém cabisbaixo. Cena diferente de quando João percebeu que a mulher iria deixá-lo. Ela só falou pra mim que ia separar dele, já tinha arrumado a casa, fui com ela quando ela foi arrumar a casa, e falou que ia separar e só ia avisar pra ele num dia que ela fosse mudar praticamente, num dia antes, né? Ele brigou com Cristiane naquele dia, às vésperas da separação. Eles brigaram, mas falaram que foi motivo de casa mesmo, sabe? Não tinha nada a ver. Brigaram, só depois foram dormir. O caseiro matou a mulher em silêncio. A vizinha percebeu algo estranho, sem imaginar o que ocorria no sítio bem ao lado. Nossa, estranho, as luzes do sítio estavam acesas, de repente apagou. Às margens da rodovia movimentada Regis Bittencourt, o crime foi concluído. O corpo de Cristiane foi arrastado por toda a propriedade no meio da madrugada. Segundo a investigação, o passo a passo do crime já tinha sido planejado. João Batista atravessou a cerca exatamente neste ponto, arrastou o cadáver por este morro e abriu uma cova rasa, bem aqui, nesta enorme vala que existe entre a rodovia e o sítio.
É um local que está completamente cercado pela mata e acima de qualquer suspeita. João Batista acreditava que ninguém encontraria o corpo da própria mulher. Confiante, fez o caminho inverso. Voltou naquela madrugada para casa, dormiu e no dia seguinte seguiu a rotina, como se nada tivesse acontecido. E quem estava fazendo o café da manhã era o João Batista. E geralmente quem fazia era minha mãe. Aí meu irmão se trocou, porque ele ia para casa da minha irmã. Ele se trocou e foi. E nem prestou atenção que minha mãe não estava, que não foi fazer o café. João Batista manteve a frieza por quase 2 dias, sem transparecer nada. Foi na casa da amiga dela, né, pra fingir, pra ver se ela tá lá. E voltou pra casa, dormiu lá tranquilo. E no outro dia de madrugada foi embora. Entre o sumiço de Cristiane e o desespero da família, o assassino aproveitou para fugir. Já tinha vendido o próprio carro e estava com dinheiro vivo. Não teve trabalho para desaparecer. Não era mais fácil você ter se separado, João? Não era mais fácil você ter se separado dela? Acontece que, diante do crime, outros detalhes do passado apareceram. Ele me puxava pro quarto, tentava ficar me agarrando. Aí eu empurrava ele e saía pra fora. Atrás do muro que cerca toda a propriedade, existe a história de assassinato. Mas, além dela, uma outra, ainda mais nebulosa, e que só veio à tona na semana em que o crime aconteceu. As garotas se abriram com a polícia e demonstraram que aquele poderia ser o ponto focal, o início de tudo, a motivação do assassinato. Contaram que tanto a irmã mais nova como a mais velha foram assediadas ao longo de anos pelo próprio padrasto. A minha irmã também foi a mesma coisa, ele ficava tentando agarrar ela, aí ela empurrava ele e saía. Para a polícia, são detalhes entrelaçados. Pouco tempo depois de um vacilo, esse momento chegou. João Batista ficou escondido no estado de Minas Gerais por quase 3 meses, na casa de familiares, até o dia em que não aguentou ficar longe da terra natal e decidiu voltar para São Paulo. Segundo a polícia, foi o erro fatal dele durante a fuga. Pegou um ônibus e veio parar aqui, neste pequeno vilarejo que fica, acredite, a 2 quilômetros da cena do crime. Os investigadores começaram a acompanhar o passo a passo e só precisaram aguardar o momento certo para entrar em ação. João estava escondido na casa de um amigo. Ele não teve como escapar. Dá raiva, dá vontade de partir pra cima e eu fazer o quê? Não quero rebaixar ele, não. Não vou rebaixar, desde que a justiça seja feita. Pois bem, esse aqui já está preso, é uma barbárie, mas eu queria mostrar uma coisa. Tira isso um pouquinho, tira. Eu queria mostrar outra coisa, não tem nada a ver com isso aí, nada. Eu queria mostrar uma coisa que é como um ser humano, né? Um ser humano pode maltratar um bichinho. É um negócio, um ser humano é capaz de pegar um gatinho para maltratar. E um gatinho indefeso, tadinho. O gatinho, coitado, não, como é que vai saber? O gatinho está quietinho, sem fazer nada, o sujeito chega numa estupidez com o gatinho, pobre do gatinho inocente, um gatinho sem maldade nenhuma. Mostra o gatinho, faz favor. Ó, repara, ó como é que ele tira o gatinho, dá um pouquinho de áudio. Ó como é que ele tira o gatinho. Ó, repare, com o pé, ó. Com o pé, ó. Isso. Ó, é pra tocar violão. É, vai tocando violão. Ó, expulsou. Ó o gatinho inocente. Vai vendo se o gatinho é besta. Olha lá, o gatinho subiu, olha lá. O gatinho subiu. Ó, põe câmera lenta pra Moisés. Olha lá, vai vendo. O gatinho, mostra do início, pra mostrar a violência que ele vai no gatinho, olha lá. O gatinho tá dormindo, ó. Tocou viola puxou, empurrou, ainda deu, ó, e ainda deu um pontapé que o gatinho gemeu.
Aí, gatinho, vou tocar meu violão em paz. Ô, gatinho, vai, gatinho. Vai a forra dessa anta. Boa, gatinho. Ô, gatinho bom esse. Isso, isso. Toca violão. Toca. Me dá o homem que foi preso. Vamos, meu filho, não atrapalha o Cidade Alerta. Esse aí. O outro tá foragido, mas esse tá aí. Ele convidou uma vizinha para ir a uma festa. Sabe o que ele fez? Põe no Cidade. Lucas Alves Montenegro, de 21 anos, foi preso no povoado Canto dos Pássaros, em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Segundo a polícia, o rapaz estava escondido na região desde que este vídeo foi divulgado. Nas imagens, Lucas e o comparsa, identificado como Hugo, que aparece de boné, caminham ao lado de Eliane Arruda Cunha. O registro foi feito minutos antes da jovem de 33 anos ser violentada pela dupla. Eliane não resistiu à agressão e morreu 5 dias depois no hospital da cidade. O crime foi em julho deste ano. Lucas foi preso no início do mês. Na delegacia, Lucas não quis falar sobre as agressões. Lucas, você já conhecia a Eliane? Como é que foi naquele dia que vocês estavam na festa? Por que vocês fizeram isso com ela? De acordo com as investigações, Eliane tinha uma filha de 5 anos e mantinha um relacionamento estável com uma mulher. Mas a jovem já teria se relacionado com Hugo, o suspeito, que continua foragido. No dia do crime, Eliane tinha ido a uma casa de shows da cidade. Ela estava sozinha, mas na saída do estabelecimento, ela se encontrou com Hugo. Eles começaram a conversar. Minutos depois, Lucas chegou ao local e se juntou aos dois. Mas estava tarde e Eliane quis ir embora. Os dois decidiram acompanhá-la. Mas quando passavam por um terreno abandonado, começaram a atacar a jovem. Eliane é violentada e fica gravemente ferida. A dupla foge, amanhece e só então ela é encontrada por moradores. A jovem é socorrida, mas acaba morrendo no hospital. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher de Camaçari como estupro seguido de morte. Lucas disse que Hugo agiu sozinho. A polícia aguarda a conclusão do laudo pericial. Mas, segundo as investigações, os sinais de agressão no corpo da vítima não deixam dúvidas de que mais de uma pessoa participou no crime. Deixa eu dizer aqui, a imagem que nós estamos vendo aqui é uma imagem, uma quadrilha cercou hoje 2 carros fortes numa rodovia aqui no interior de São Paulo. Tiroteio, um segurança morreu. Dá a imagem para mim. Os criminosos chegaram atirando, explodiram um dos carros fortes. Olha aí, um segurança ferido limpando o caco de vidro dos outros. Olha como ficou o carro forte. E a polícia ainda encontrou uma bolsa de dinamite depois. Houve tiro, os criminosos já chegaram atirando com carros. Havia outros carros para a fuga. Põe no Cidade. O tiro que matou o segurança teria atravessado a blindagem. Paulo César Martins Silva tinha 33 anos. Ele e outros 3 vigilantes estavam no carro forte que foi explodido pelos bandidos depois de tombar. 2 carros fortes da mesma empresa viajavam juntos. Seguiam de São Carlos para Ribeirão Preto, quando exatamente nesse ponto foram interceptados pelos veículos onde estavam os criminosos. Eles estavam fortemente armados e atiraram várias vezes. Um dos carros conseguiu fugir pela contramão. O outro tombou ao lado da pista. Os assaltantes usaram dinamite para explodir o veículo e pegar o dinheiro. Este modelo blindado, usado na ação, bateu no carro forte e por isso foi deixado para trás. Para fugir, os bandidos roubaram o carro de um taxista. Levaram todas as minhas coisas, explodiram o caminhão, puseram o saco de dinheiro dentro do carro e foram embora. Ameaçaram o senhor? Foram violentados? Não fizeram nada não, só mandaram descer e sair correndo. Os criminosos estavam com armamento pesado. Peritos encontraram cápsulas de fuzis calibre 5,56 e 7,62, munições que estão entre as mais potentes. Os vigilantes tinham uma espingarda calibre 12, mais frágil se comparada ao poder de fogo dos assaltantes. Uma bolsa com explosivos também foi deixada no local. O GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, veio de São Paulo para recolher o material. A polícia fez buscas em rodovias da região, mas ninguém foi preso. O valor levado não foi divulgado. O que sobrou do dinheiro foi transferido para outro veículo blindado.
Deixa eu dizer uma coisa que eu estava falando, só para dar uma aliviada. E eu estava falando o seguinte, eu mostrei a história do gatinho, e aí eu vou mostrar como é que tem gente impaciente, né? Gente que não respeita. Uma coisa que eu acho fundamental, eu sempre digo isso para os meus filhos. Antigamente, quando eu ia para o ônibus, eu era garoto, se entrava alguém de mais idade, fosse homem ou fosse mulher, primeira coisa que eu fazia, eu e todo mundo, éramos, né, nós nos levantarmos para dar um lugar ao mais velho, né? Mas tem gente que não... Eu, por exemplo, aqui, Percival tem 600 anos. Eu respeito, né? Hoje eu trouxe, inclusive, um presente para ele, que eu acabei não dando. Desculpe. Deixa eu pegar o presente logo aqui na buta. Toma, como se o seu sapato tá velho e você fica fazendo nheque no meu ouvido. Você é muito gentil, Marcelo. Eu trouxe uma sandália. Que bom. Aí você usa a sandália, fecha aqui, meu filho, na sandália. Que bom, ou tá fechando no teto. O tô até com é a meia pé. nova. Vai, tu não tá com aquela furada de ontem? Não, tá novinha. Me dá aqui o sapato, faz favor. Eu vou dar um fim ao sapato. Tá resolvido o sapato, assim você não vai ver quem é que me ouvido. Mas como eu falava, ó, isso é respeito. O sapato dele faz barulho, porque ele não para com o pé, uma sandalinha para ele ver bem. Tem uma senhora que o cara não sabia que ela era engenheira. Mostra a senhora, olha o que o cara faz. A pressa, a senhora olhando. E o animal, olha lá. Olha lá, o airbag, o que fez? Ele não sabia que foi ela quem projetou o airbag nesse carro lá. Vai vendo, o cara pede tudo, ó, cara. Ele fazia os documentos, pegava empréstimo. A documentação era tão boa que ele conseguiu um monte de dinheiro. A polícia era melhor, que agora ele vai conseguir um monte de cadeia. Põe no cidade. Este é Leandro Siqueira dos Santos, de 37 anos, mas na identidade ele aparece como Gilmar Benfeitos da Silva. Segundo a polícia, era justamente este documento que ele usava para aplicar golpes. De acordo com a polícia, o Leandro era esperto, ele não chegava no lugar e aplicava o golpe. Ele primeiro se aproximava das pessoas, conhecia todo mundo, se fazia passar por uma pessoa inocente, acima de qualquer suspeita, para só então começar a agir. Foi exatamente o que ele fez neste local. Ele, todo dia, passava em frente a uma loja de empréstimos e cumprimentava a dona. Até que uma vez ele resolveu parar no lugar, chamou ela para conversar, disse que estava construindo uma casa, que estava sem dinheiro, precisava de R$5.000, mas que tinha como pagar, porque todos os meses ele recebia uma pensão por conta da mulher dele que tinha morrido. Bom, a moça, dona da empresa, sem desconfiar de nada, falou para ele todos os documentos que ele necessitava para conseguir esse empréstimo e ele disse que retornaria. Foi exatamente o que aconteceu. Ele conseguiu os documentos e voltou. Tudo parecia certinho e o empréstimo foi concedido. Leandro saiu da loja com os R$5.000 e sem que ninguém desconfiasse que aquilo, na verdade, era um golpe. Não tinha como eu desconfiar de alguma coisa, ele já conhecia ele de vista algum tempo atrás, então eu não tinha como maldar que era uma pessoa dessas. Como da primeira vez o Leandro teve sucesso, ele resolveu tentar aplicar o golpe novamente. Ele voltou à loja e solicitou um novo empréstimo, também no valor de R$5.000. E tudo estava correndo bem, ele ia conseguir o dinheiro, só que para o azar dele, a polícia passou no lugar bem na hora e desconfiou do carro que ele usava. Esse daqui, ó, tudo porque a placa do veículo, veja só, é da Bahia. Os policiais resolveram descer para averiguar melhor. Eles puxaram a placa do carro, viram que estava tudo em ordem, já iam embora
quando o Leandro saiu da loja para ver o que estava acontecendo. Só que o Leandro, segundo os policiais, saiu muito nervoso, o que novamente despertou a desconfiança dos policiais, que resolveram puxar o chassi do carro. E aí sim eles descobriram que o veículo é, na verdade, roubado. Não satisfeito, já completamente enrascado, o Leandro ainda se complicou ainda mais, porque tentou oferecer R$3.000 para os policiais como uma forma de propina, para que eles o liberassem. Com as investigações, o delegado descobriu que o Gilmar verdadeiro mora na região dos Lagos e que não imaginava que seu nome era usado em golpes. Hoje ele veio à delegacia para tentar entender melhor tudo o que aconteceu. Meu medo é que seja mais pessoas por trás aí, entendeu? E que venha me procurar. A maior surpresa foi descobrir que, além dos números do RG e CPF, o suspeito tinha em mãos várias informações sobre a vida pessoal dele. O extrato da minha conta benefício, tem isso, tudo isso. Nós vivemos num país meio violento, né? Como é que o cara consegue todos os seus dados? Como? Tem alguém, claro, tem alguém por trás dele que faz os documentos, está sendo apurado, que falsifica os documentos e dá para ele. Não só para ele, como certamente para outras pessoas que levam uma porcentagem do lucro auferido aí nessa fraude. Você vai conhecer agora o Assalta Tudo. É esse aí de azul. Ele é um funcionário público que foi preso. Ele vive mesmo é de assaltar. Põe no Cidade. Atrás do passageiro entra o ladrão. Ele logo se revela, mostrando a faca para o motorista. Ordena que o veículo arranque e pede o dinheiro. Pega os trocados do motorista, pede para parar e vai embora. A ação rápida dá certo e ele repete várias vezes. Nesta outra imagem, à noite, outra vítima, também ameaçada com faca. Em outro assalto, repare que os passageiros se dão conta do que está acontecendo e, com medo, vão para o fundo da lotação. Cristiano Rodrigues Gonçalves, de 38 anos, é responsável por pelo menos 7 ataques a lotações, fora os que não foram registrados. Este motorista foi uma das vítimas e garante que pelo menos 20 lotações da mesma empresa foram atacadas. Ele pegou na Tristeza, na Teresópolis, perdão. Pegou na Teresópolis e subiu ali, né? Tinha uma mochila nas costas, tinha um chapéuzinho, tirou a mochila e já anunciou o assalto. Encostou a faca em mim e disse que era um assalto, né? Foi uma coisa bem rápida, questão assim de 2 minutos no máximo. Viciado, Cristiano agia pelo impulso de comprar drogas. Por isso, escolhia sempre as lotações desta região, na zona sul de Porto Alegre, porque era perto da casa dele e podia conseguir dinheiro rápido. Na investigação, depois que as vítimas o reconheceram através de foto, a identidade foi confirmada e a justiça emitiu um mandado de prisão preventiva. Os agentes foram encontrar o assaltante na cidade de Portão, internado em uma clínica de reabilitação. Cristiano está no presídio central, onde aguarda julgamento por roubo e extorsão. Um alívio para os motoristas de lotações, pelo menos por enquanto. Deixa eu dizer uma coisa. Dácio e Gabriela. Os dois se conhecem numa festa. Ela tem 19 anos, ele é mais velho, e o amor começa. Do amor vem um sapequiaiá explosivo. Mas, de repente, eles vão se separar. De repente, começa uma briga, o que é de quem? De repente, Dácio tem uma ideia que vai dar fim a ele e a ela. E todo o plano vai ser posto em prática numa história que começa assim. Gabriela adora uma festa. E se a balada for sertaneja, melhor ainda. E só uma coisa afasta da balada: festa de rodeio. Ela e as amigas moram na cidade de Socorro, interior de São Paulo. A turma não perde uma festa de peão. Aos 19 anos, Gabriela está solteira. Logo que chega no camarote, começa a paquerar um homem mais velho. O nome dele é Dácio. Dácio é um empresário bem-sucedido.
aos 32 anos, está à procura da mulher que vai ser a mãe dos filhos dele. Papo vai, papo vem, e até que sai o primeiro beijo. Não demora muito e Dácio pede Gabriela em casamento. Ela aceita, fica toda empolgada e já começa a procurar uma casa nova. Quando se muda, Dácio revela para a esposa que quer ser pai. Então, já está tudo perfeito. Agora tem você, eu e a criança. Gabriela então faz de tudo para engravidar e consegue. O empresário fica feliz da vida. A família vai crescendo, os negócios vão bem e o casamento também. Mas o conto de fadas não dura muito tempo. Quando a criança começa a crescer, Gabriela decide trabalhar fora. Arruma um emprego como domadora de cavalos. Dácio não gosta muito de ver a mulher trabalhando no meio dos peões. Mulher minha não trabalha, eu já falei isso. Que trabalha? Tira essa coisa aqui, não vai trabalhar. Aí começam as brigas. Eu trabalho se eu quiser, a vida é minha. Até o dia em que Gabriela não aguenta mais. Avisa o marido de que vai se separar e ficar com a casa. Não, volta aqui. Você tá doida? O fim de semana chega. Os amigos ligam e chamam Gabriela para tomar um chopp. Vamos ver se o Dácio vai, aí vai a gente... Vai nós três. Ela aceita e pergunta se Dácio não quer ir junto. Tô muito bem hoje não, mas... Vamos, pra distrair. Mesmo não estando muito afim de festa, Dácio vai. No bar, um detalhe chama a atenção de todos. Enquanto Gabriela toma todas, Dácio fica no Guaraná. Não tô muito bem hoje não, tô muito afim. 2 da manhã. Eles voltam para casa. Pouco tempo depois, Dácio pega o telefone e liga para a mãe. Mãe, você pode vir aqui em casa agora para olhar sua neta? E a mãe fica desconfiada. Tô indo aí agora. Sai de casa com a sensação de que alguma coisa não está bem. Ela chega e encontra o portão da casa aberto. Sobe as escadas e vai até o quarto do casal. Lá está o corpo da nora em cima da cama. A essa altura, Dácio já está na estrada, mas o assassino não vai fugir. Ele pisa no acelerador, joga o carro contra um ônibus e morre ali mesmo na estrada. Uma paixão que começou e terminou cedo demais. Gabriela não tinha nem 20 anos quando se casou com Dácio, 13 anos mais velho. Os dois, de família rica, moravam nessa casa de 2 andares em um bairro nobre de Socorro, pequena cidade do interior do estado, a 130 quilômetros de São Paulo. Todo mundo por aqui conhecia o casal. Todos os vizinhos queriam muito bem os dois, então eles eram muito educados pra gente. Também eram conhecidas as brigas de Dácio e Gabriela. Eu vi 2 vezes já barulho à noite aí, de grito deles aí. E segundo a polícia, as discussões aconteciam principalmente por causa de partilha de bens. O casal estaria em fase de separação. Foram 8 anos juntos, até a última festa, neste bar. Você destruiu a minha vida. Naquela noite, o Dácio e a Gabriela foram para lá junto com a filha de 7 anos. Parecia tudo normal naquela ocasião. Apenas um detalhe chamou a atenção de pessoas que estavam lá. Apenas Gabriela bebia, Dácio não. Por volta de 2h30 da manhã, foram vistos voltando para casa, junto com uma outra criança, uma amiguinha da filha do casal. E foram vistos entrando por aqui, já perto das 3 horas da manhã. Às 3h30, o telefone da mãe do Dácio toca. É ele, pedindo para que a mãe viesse até a casa dele buscar as crianças. Antes que a avó aparecesse aqui, Dácio já tinha sumido. Deixou o portão destrancado, entreaberto,
para facilitar a entrada da mãe dele. Ela encontrou as crianças e a porta do quarto do casal destrancada. Ela pediu ajuda para uma pessoa aqui da rua, um vigilante. Quando abriu a porta, lá estava o corpo da Gabriela, na cama do casal, lá em cima. Gabriela, que possivelmente foi morta enquanto dormia. Pessoas que conheciam o casal dizem que ela era muito forte. Trabalhava inclusive com doma de cavalos. Só mesmo dormindo para não se defender de uma agressão. A filha não viu a mãe sendo morta, nem a amiguinha dela. Elas dormiam na hora do crime. Apenas Dárcio estava acordado. Enquanto a família estava aqui desesperada, ao ver o corpo da Gabriela, a alguns quilômetros daqui, acontecia um acidente. Dárcio bateu de frente com o ônibus, onde estava uma família que voltava de um casamento de São Paulo. Lá na estrada, a história terminaria. Depois de matar a mulher, ele saiu de carro, que após a batida, ficou irreconhecível. O empresário invadiu a faixa contrária da pista e atingiu um ônibus de frente. É o que diz o motorista, que ficou ferido. Os outros 22 passageiros também se salvaram. A batida aconteceu aqui no centro da pista. Para um lado foi o carro do Dárcio. Para o lado de cá, seguiu o ônibus com os passageiros, que avançou pelo acostamento e desceu descontrolado aqui por essa trilha. A gente vê aqui no barranco ainda partes desse ônibus. Para-brisa, tem um nesse lugar, tem outro aqui, ó. Olha só. A gente vê partes do motor também que ficaram para trás, um pneu. E o ônibus então desceu por aqui, desgovernado, passou por cima dessa cerca, que agora está consertada, até parar lá embaixo, naquelas árvores. O acidente só não foi pior porque o motorista conseguiu evitar que o ônibus capotasse. Enquanto as vítimas lá de baixo subiam para pedir socorro, o resgate era chamado por causa do Dárcio, que morreu na hora. Ficou preso entre as ferragens do carro, do outro lado da pista. Não havia o que fazer. Dárcio morreu na hora, aos 39 anos de idade. Gabriela, aos 26. O velório do casal aconteceu no mesmo lugar, no mesmo dia. Já o enterro em cemitérios diferentes. As famílias estão em choque. A morte separou o casal definitivamente, num ato de desespero deste homem, que não conseguiu resolver suas diferenças com a mulher. Daqui a alguns segundos, eu e você vamos ver uma das cenas mais esperadas da televisão brasileira. O Mar Vermelho vai se abrir. Põe as imagens para mim, por favor. É quando o povo hebreu vai saindo do jugo egípcio e vai a caminho do Mar Vermelho e se vê encurralado pelo exército do faraó. E naquele momento, Moisés resgata do povo a esperança de cruzar o Mar Vermelho, que eu e você vamos ver. Vamos ver daqui a pouco. Pode pôr até a imagem do momento do Mar Vermelho. Nós vamos ver Moisés atravessando com o povo. E logo depois dos 10 mandamentos, corta para mim, meu filho. Logo depois, o ator Sérgio Maroni, que faz Ramsés, e Camila Rodrigues, que faz Nefertari, vão estar ao vivo comentando a novela no Twitter, junto com os fãs. Você entra na hashtag Jogo da Velha Mar Vermelho. E aí você vai poder conversar com os dois. E hoje eu e você vamos ver a novela da família brasileira,
os 10 mandamentos no seu mais esperado e grandioso momento. Tchau, minha gente. Boa noite. Fique com Deus.